2 Samuel 23. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Segundo Samuel 23, do verso 18 e 19. Amém? Diz assim: também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30. Só abaixa para mim um pouco, o retorno. E alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Vou ler mais uma vez. Diz assim: também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300, e os feriu. E tinha o nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. O tema é fazendo a diferença na posição em que você se encontra. Ok? Fazendo a diferença na posição em que você se encontra. E a história de Abissai é uma história muito interessante, queridos. É muito interessante a história desse homem, né? E a gente tem dito, a gente tem começado essas pregações de domingo pela manhã usando uma frase. E esta frase, ela diz assim, ó: você não precisa chegar à posição de liderança para começar a fazer a diferença ao seu redor. Vamos falar juntos? Vamos tentar aí, depois de umas 3 semanas, eu acho que deve dar, né? Vamos lá então? Vira para o teu irmão e diga para ele assim: você não precisa chegar à posição de liderança para começar a fazer a diferença ao seu redor. Amém? Agora fala sozinho para ele. Agora quem crê do fundo do coração, levante a mão e dê um glória a Deus. Liderança é influência. Influencia as pessoas para que elas se aproximem mais de Deus. No ano de 2014, irmãos, tem algumas coisas importantes. Primeira delas, deixa eu falar para vocês. Nós vamos trabalhar nós vamos fortalecer os nossos grupos familiares, tá? E pelo menos até o 6º mês nós vamos estar fortalecendo, porque eu tenho descoberto algumas coisas importantes. Eu tenho descoberto que a gente vai fazer algumas coisas que essas coisas vão demorar até se realizar. Mas nós não podemos deixar de fazer. Então, muitas coisas que vão acontecer. Então, é importante que cada líder busque a direção de Deus. Eu gostaria de convidar a igreja, toda a igreja, nessa semana, jejuar, nesta semana, todos os dias, pelo menos um jejum de meio-dia. Vocês estão anotando aí?
orar por nós como igreja, por nós. Então, jejuar e orar por nós como igreja. Para quê? Para que de fato e de verdade nós possamos fazer a diferença. Então nós convocamos a igreja a um jejum. Amém? Quem aceita esse desafio? Olha, irmãos, se a Jacilane aceitou, tá vendo? Todos podem aceitar, não é? A gente precisa muito, irmãos. A gente precisa muito. Então, liderança é influência. Influencia as pessoas para que elas se aproximem mais de Deus. E você não precisa chegar à posição de liderança para começar a influenciar as pessoas ao seu redor. Nós não precisamos disso, irmãos. Então vamos ver sobre Absai. Quem era e o que fez? Absai, ele era um dos valentes de Davi. Absai, ele era irmão do grande general Joabe, né? Aí, grande general Joabe, né? Ele era irmão do grande general Joabe, ele era sobrinho do rei Davi. Ele era sobrinho do rei Davi. E Absai, ele é uma figura bem emblemática no contexto dos valentes do rei Davi. Por quê? Olha para o texto que você acabou de ler. Olhe bem para esse texto. Absai, ele nunca chegou entre os 3 valentes de Davi, os 3 mais famosos. Ele era mais honrado do que os 30, mas ele nunca chegou. Então ele está no meio. Ele está no meio. Alguns falavam assim, né? Na corte tem muita fofoca. Não é só na igreja que tem fofoca, não. Na corte, muita fofoca. E aí o pessoal ficava assim, rapaz, esse Absai, ele só é o que ele é porque é sobrinho do rei. Né? Esse Absai só é o que é porque ele é irmão do general. Né? Mas não era nada disso, eu só estou brincando com vocês. Absai, ele é uma figura emblemática dos valentes do rei Davi. Absai, como líder, ele nunca chegou à categoria dos 3 grandes valentes de Davi. Quais são os 3 grandes valentes? Volte comigo nos versos 8. Olha para o verso de número 9 e o verso de número 11. Você vai ver os 3 valentes de Davi, os 3 grandes. Os 3 grandes homens de Davi aí, ó. É o Josebe, ou Josebe, é o Eleazar e é o Samar, né? Esses eram os 3 grandes de Davi. Esses eram os caras que Davi podia contar com eles para tudo, né? Esses eram os caras tremendos, poderosos, que estavam prontos para morrer pelo rei. E esses eram os camaradas. Em 1 Crônicas fala que o Josebe, aí é Josebião, né? Então, esses são os 3 grandes líderes de Davi. E está faltando o líder máximo aqui, que é o 4º, que é o Joabe, né? Mas como 1 Samuel foi escrito lá na época do rei Salomão, os caras cortaram Joabe. Mas tem esses camaradas aí, esses grandes aí. Se a gente pegar aí e olhar para o primeiro deles, no verso 8, a gente vai ver que o cara de uma vez só matou 800 camaradas. O bicho era melhor que o Jack Chan, né? Melhor que o Anderson Silva, né? O camarada matou 800. O outro aqui, o Eleazar, né? Numa peleja, ele desafiou os filisteus e ele venceu o filisteu a dar com pau. E tem um Samar, que era um camarada também poderoso. E Absai não ficava atrás. Se a gente pegar o verso de número 18, a gente vai ver, o cara aí também era tremendo.
com uma lança, ele feriu e matou 300 inimigos, né? Ele é esse cara. Então, ouça bem. Como líder, Absai, ele nunca chegou à categoria dos 3 grandes valentes do rei Davi. Mas, ao mesmo tempo, a sua liderança era maior do que os outros 30 valentes do rei Davi. Você percebe? Ele nunca chegou à categoria dos 3, mas ele era maior, mais honrado do que os 30. Então ele ficava vou usar assim, ele ficava no meio aqui. Os 3, os 30, e ele está no meio. Ele é uma interrogação, né? A gente não sabe muito bem o que ele é. Absai, ele nunca foi o comandante do exército do rei Davi. Quem já leu 1 Samuel e 2 Samuel aí, irmãos? Né? Quem foi, ou quais foram os comandantes do rei, do exército do rei Davi? Vocês não se lembram? Quais foram? Joabe foi. Teve um outro chamado Amasa também, que foi. Ele então nunca chegou a essa posição. Ele nunca foi comandante do exército do rei. Absai, ele nunca foi chefe da guarda pessoal do rei Davi. Versos 23, a gente vai ver mais um emblemático aí, que é o Benaia. E você vai perceber que esse camarada se torna o chefe da guarda do rei Davi. 2 Samuel 23, você vai ver isso aí, ó. Esse também era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E o Davi o pôs sobre a sua guarda pessoal. Era aquele cara que defendia Davi para tudo. É o Benaia. E se a gente for para 1 Reis 4:4, a gente vai perceber que ele se torna o comandante em chefe do exército de Salomão. Ele se torna o grande general, o Benaia. E Absai nada. Então Absai, ele nunca foi comandante do exército do rei. Absai nunca foi chefe da guarda pessoal de Davi. Absai, ele sempre figurou entre os 3 mais renomados, ele não figurou entre os 3 mais renomados guerreiros de Davi, apesar de ser tão bom guerreiro como os outros 3. Ele era bom, mas ele nunca chegou a essa posição. Absai, ele poderia viver amargurado por uma série de situações que eu vou mostrar para vocês. Primeira situação. Absai, ele está com Davi desde que Davi era pobre. Não tinha absolutamente nada, ele está com Davi. Ele entra para o grupo de Davi quando Saul quer matar todos os familiares de Davi. E ele entra para o grupo de Davi. Ele está com Davi desde o início de tudo, desde o início. Foi perseguido junto com Davi. Está no 1 Samuel 22:1. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, Absai, ele compartilhou com Davi. Desde o início. Lá no comecinho, ele vem com Davi. O Absai. E aí, vamos olhar. Você está aí em 1 Samuel 22. Eu tive que fazer uma pesquisa, vamos ler, né? 1 Samuel 22, versos 1. Quando os endividados vêm para Davi, quando ele deixa a mãe dele e o pai lá em Moabe, num outro país, essa turma chega para Davi. E aí você vai ver aí, versos de número 1, dos versículos, capítulo 22, versos de número 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto.
todo homem endividado e todos os amargurados e os de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Eles se chegam ali porque eles eram parentes, então é ali que se encontra Joabe, Absai e essa turma aí. Eles se encontram ali com o rei Davi. Davi está fugindo de Saul. Davi não tem nenhuma cordinha para segurar a cachorrinha. Está fugindo. Não tem absolutamente nada. Sem nada. E Absai chega em Davi nesse período. Ele chega ali junto de Davi. Absai, então, caminha com Davi durante todas as suas fugas. Em tudo, Absai, ele está junto de Davi. Absai, ele nunca foi um covarde. Ele sempre se dispôs com Davi. Ele se dispôs a ir com Davi até Saul, correndo o risco de morte. Está em 1 Samuel 26, de 6 a 9. Quando Saul está perseguindo a Davi, Davi está fugindo de Saul, e aí à noite eles param para dormir. Aí Davi diz para o bando dele assim: ei, quem vai descer comigo até Saul? E Absai, ele diz assim: eu descerei contigo, eu descerei contigo. E ele desce com Davi, e ele vai até Saul. Era um homem corajoso, era um homem poderoso, era um homem tremendo, e ele vai. E chegando lá, ele está doidinho para encravar uma lança na garganta de Saul. E aí Davi segura o Absai. Davi diz: não, porque a gente não pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Amém? A gente não pode. E Absai está lá. Se a gente ir para 2 Samuel 16, 5 a 9, a gente vai ver que na revolta de Absalão, Davi já é rei. Mas na revolta de Absalão, filho de Davi, a gente vai ver quem é que está ao lado de Davi para protegê-lo. É o Absai. Quando Simei começa a querer, Simei era um descendente de Saul, e quando Davi está fugindo, Simei é um homem que tem para 1000 outros homens ao lado dele. E ele então vem para poder falar, lançar maldições sobre o rei. E aí o que acontece? Absai está bem ao lado de Davi, e Absai diz assim para Davi: deixa eu passar aqui, meu senhor. Só uma espadada na garganta desse cara e ele não vai mais falar nem E aí Davi novamente diz para Absai: não, calma, segura. Então, ele guerreou muitas guerras pelo rei. Presta atenção, por favor. Ele guerreou muitas guerras pelo rei. Em 2 Samuel 10, quando o exército de Davi está guerreando contra o exército de Amon, 10:10, 2 Samuel. É Absai que fica com metade do exército para poder guerrear. E está ele junto do seu irmão. E o exército inimigo é muito maior, é muito mais poderoso. Mas aí Joabe diz para ele diz para Joabe: eu vou atacar Amon, você fica com os sírios. Se eu estiver perdendo a batalha, você vem de encontro a mim. Se você estiver perdendo a batalha, você vem e me favorece. 10:10 a gente vai ver o Absai aí também. Então, ouça, igreja. Absai, ele guerreou muitas guerras pelo rei, mas ele nunca ocupou uma grande posição diante do reinado de Davi. Então, às vezes, nós como crentes,
Nós vamos ter que aprender a fazer a diferença. Sem ocuparmos cargos, sem querer ser visto, sem querer ser aplaudido. Mas nós precisamos fazer a diferença. Abissai, ele poderia viver amargurado. Abissai poderia viver muito triste, dizendo: olha, mas esse pastor Davi era pastor, não era? Esse pastor Davi não me reconhece em nada. Eu já estou aqui há tantos anos, nós que começamos essa coisa lá do início, e nada. Nós estivemos juntos nos períodos mais difíceis da vida desse cara, e esse cara agora não reconhece. Nós que pegamos os caixões e que jogamos fora, nós é que levantamos não sei o quê, nós é que fizemos tal coisa, nós vamos passar. Mas é interessante que às vezes nós ficamos presos a isso tudo, irmãos. E todas essas coisas são passageiras. Isso é difícil a gente falar para vocês que são mais novos. A vida é curta. E nós estamos estragando as nossas vidas com coisas que nós não deveríamos fazer. Você está prestando atenção? Ou já desligou? Então, ele poderia viver amargurado, ele poderia dizer um monte de coisas. Ele poderia falar: olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita do jeito que eu sou. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, vira para o teu irmão e diga para ele: você sempre terá duas escolhas. Primeira escolha, viver amargurado porque ninguém te reconhece. Ou segunda escolha, fazer a diferença. Entende? Ele poderia dizer, ele poderia xingar, me perdoe aqui. Ele poderia xingar o rei, eu nem vou falar isso, porque está sendo gravado, né? Ele poderia xingar o rei e poderia xingar as pessoas ao lado dele. Porque eu ia falar que ele poderia falar mal de Deus e de todo mundo. E é assim que a gente faz. Mas eu fiz tal coisa. Rei, o senhor se lembra quando Saul foi procurar te prender? Eu que estava contigo. O senhor se lembra quando o senhor não tinha nada? Eu estava contigo, fui eu que orei, fui eu que fiz. Isso é nada, gente. Isso é nada. Mas a gente se prende a estas coisas. A gente se atrela a essas coisas e não solta. Ah, mas sem mim nada podereis fazer, não é? Podeis fazer. Não, gente. Então o ano de 2014 é o ano da nossa diferença. Mas nós temos que começar aqui, em nós mesmos. Aleluia. Em nós mesmos. Poderíamos falar, o Abissai, ele poderia falar, fazer um monte de coisas. Então, queridos irmãos, sendo bem direto com você sempre terá duas escolhas. Você sempre terá duas atitudes. Você sempre terá dois caminhos para percorrer. Abissai escolheu não o caminho da amargura, não o caminho da raiva, não o caminho do ódio. Mas ele escolheu um outro caminho. E é interessante que o seu irmão Joabe, não obstante ser uma das figuras mais emblemáticas do Velho Testamento, mas um cara que foi leal a Davi em todo o tempo, ele foi leal a Davi. Nunca almejou algumas coisas,
mas ele era uma pessoa amargurada. Presta atenção nisso. Ele era. O irmão de Abissai matou 2 homens que eram mais nobres do que ele: Abner e Amasa. 2 homens, que eram 2 concorrentes. 2 concorrentes ele matou. E isso acontece às vezes dentro da igreja. E a gente quer matar os concorrentes. Incrível. Irmãos, é tempo de fazermos a diferença. E Abissai, ele poderia, como seu irmão mais velho, buscar o caminho da amargura, do ódio e da raiva. Ou como seu irmão mais novo. Vocês sabem quem era o irmão mais novo dele? Azael. Ou a glória rápida. E o Azael quis matar o Abner, que era um grande guerreiro. E o Abner falou: rapaz, a gente está em guerra. Vai aí, cara, ó, tem um monte de gente do meu exército para você brigar com eles e vencer. Você vem logo a mim. Vai lá, rapaz, briga lá com aqueles lá. Pega o cinto deles, ganha lá a batalha. Mas o Azael quer fama rápida, quer sucesso rápido. Ele diz: não, que se eu matar, você é o grande general do rei de Saul. Se eu te matar, eu vou ser famoso em Israel. Aí, meu irmão, não deu certo. Morreu o Azael. Mas o Abissai não. Ele poderia correr, ele poderia caminhar pela amargura. Mas ele não faz isso. Levante suas mãos em nome de Jesus. Por maiores que sejam as suas lutas, por maiores que sejam os seus problemas, eu profetizo que em nome de Jesus você não vai caminhar na trilha da amargura, mas você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Você concorda comigo? Não. Abissai, ele escolhe fazer a diferença na vida do seu rei, não se preocupando com posição. Ele procura fazer a diferença na vida do seu rei. Você entendeu isso? Procure fazer a diferença na vida do seu rei. Procure. Abissai, ele não trilhou o caminho da amargura. Olha como que a amargura é um negócio do inferno, gente. Olha só. Hebreus 12. Isso é para crente. Hebreus é uma carta para crentes, não é? Hebreus 12. Ó. Pode ler? 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Poxa, aquele cara lá, olha, eu tive junto com ele, agora está assim. Eu tive caminhando com ele e eu fiz isso. Eu acreditei nele e ele agora fez assim. Olha só. Que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Abissai, ele não foi contaminado pela amargura de Joabe. Que lindo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Ele não foi. Outro texto para crentes. Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda a amargura, longe de vós toda a amargura. Toda. A amargura, ela destrói.
Ela destrói a vida de pessoas boas, como eu e você. A amargura, ela arrebenta com pessoas boas, como eu e você. A amargura. Joabe foi um camarada que é lindo a devoção desse cara a Davi. Ele está vencendo uma batalha em Amon ou Moabe, se eu não me engano. Ele está ali guerreando. Davi está lá em Jerusalém. E ele vence, quebrou todas as resistências do inimigo. Aí ele manda uma carta para Davi, ele diz assim: meu rei, que o Senhor venha, meu rei, para cá, para nós podermos vencer essa batalha, porque se eu vencer essa batalha, o exército vai dizer que eu, Joabe, venci. Então vem. E aí Davi monta num cavalo, vai, só para receber a coroa e dar uns finalmente na batalha. Vocês estão prestando atenção? Preste atenção. Mas como você e eu, ele se deixou levar pela amargura. Mas nós não podemos nos deixar, nós não podemos ser levados pela amargura. Senão nós vamos perder a grande batalha. Qual é a grande batalha que travamos, irmãos? Batalha das nossas vidas. Amém? É a batalha das nossas vidas. Então nós não podemos. Abissai, ele não foi contaminado. Joabe era irmão dele. Todo final de semana tinha um churrasquinho lá. E aí vem e fala disso, fala daquilo. Ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar. Levante suas mãos. Você não vai ser levado pela amargura, se você a enfrentar em o nome de Jesus. Entende? Não. E esse é um dos problemas. Pessoas boas se perdem por causa disto. Abissai, ele, não, eu não vou. Eu não vou. Isso é difícil demais, gente. Isso é difícil demais, isto é difícil demais, isto é difícil demais. Mas qual é o maior inimigo nosso? É o Satanás? Hein? É a nossa própria carne, gente. É a nossa vontade. Ela está aqui, ó, caminhando com a gente todo tempo, ó, todo tempo. Satanás não. Satanás só vem se nós dermos brecha. Satanás só vai nos incitar se nós dermos brechas para ele. E a amargura não é uma brecha. A amargura é um portão igual esse da igreja escancarado. Né? Então nós precisamos aprender. Por que nós precisamos aprender? Por que nós sempre teremos duas escolhas, duas atitudes, dois caminhos? Por quê? Porque Deus, ele deixou para nós. Você tem dois caminhos. Querem ver? Gênesis. Olha que texto esse, gente. Olha que texto dificílimo esse texto. Gênesis capítulo de número 4. Olha só. Capítulo 4, versos de número 6 e 7. Diz assim, ó. Posso ler? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. O desejo de quem será contra quem? Hein? Hein? Eu não entendi.
o desejo do pecado será contra ti, Caim. Será contra você. E você tem que fazer o quê? Arrancar? Você tem que matar? Tem que fazer o quê? Você tem que dominá-lo. Ou seja, você tem que crucificar. Porque a gente não arranca, só se a gente der um tiro em nós mesmos, para tirar essa natureza caída de dentro de nós. Até um dia desse nós estávamos numa reunião de pastores, e na reunião de pastores, a gente não trata sobre teologia, a gente trata sobre relacionamentos, não é? O pastor Marco participa lá, não é isso? E aí estava dando um estudo. Tem os facilitadores lá. Eu estou sendo galgado de novo a posição de liderança lá, mas eu estou fugindo dessa posição de liderança, né? Mas aí, o que aconteceu? Aí um pastor que estava dando um estudo, ele falou assim, não, que a nossa natureza ela não é muito ruim. Entrou na área de... Vocês prestaram atenção no que eu falei? Presta atenção, gente. Lá no grupo de pastoreio, a gente não estuda teologia. Eu voltei para você prestar atenção. A gente estuda muito sobre relacionamentos. Mas aí, num dado momento, um pastor que estava facilitando o estudo, ele falou sobre a natureza. Que a nossa natureza não é tão caída assim. Você estava nesse encontro, pastor? E aí, pronto. O negócio não ficou legal, né? Porque eu e umas 3 homens lá, 3 pastores, a gente falou, peraí. Aí o grande líder, o verdadeiro lá, ele disse assim, não vamos tratar desse assunto. Por quê? A natureza humana, ela é caída. Se nós não dominarmos, nós vamos viver amargurados, nós vamos viver com raiva, nós vamos viver em disputas, nós vamos viver dessa forma. E Absai, ele escolhe não a amargura. Ele escolhe não a raiva. Ele escolhe não o desprezo. Ele escolhe. Ele diz, não, eu vou continuar. Sabe por quê? E nós precisamos aprender, para nós fazermos a diferença. Nós vamos ter que dominar alguns desses sentimentos. Nós vamos ter que trabalhar na nossa vida algumas coisas. Caso contrário, nós não iremos fazer. E nós precisamos trabalhar. Tem muita gente boa se perdendo, irmãos, por isto. Vamos voltar para 2 Samuel, por favor. 2 Samuel. Segunda Samuel 21. Diz assim, irmão. Verso 15. (21, 15). De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Esse cara aqui, é parentado de Golias. O peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar a Davi. Quem é que vem em socorro de Davi? Olha aí. Absai. Porém Absai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, ele está na casa dos 50 e poucos anos. Ele não é mais aquele menino de 1 Samuel 17. Ele está velho. E ele sai para uma batalha. E ele, o gigante, vem para vingar o seu parente lá. Alguns dizem que era irmão. Mas vem para vingar o seu parente.
E então o que acontece, queridos? Absai, ele vem ao encontro. Ele poderia dizer assim: poxa, mas o cara nunca me colocou como comandante do exército. O cara nunca me colocou como líder de nada neste lugar. Então, esse cara vai morrer. Eu não vou nem me meter. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele escolheu fazer a diferença. Escolha fazer a diferença. E Deus vai ser contigo. E você vai vencer você mesmo. Entende? Então é profundo. Davi já não tem a mesma força. Davi já não tem a mesma habilidade. Davi já não é o mesmo matador de gigantes. E Benob vem para vingar Golias. Davi não tem como escapar do gigante. Ele não tem como escapar. Mas, os olhos de Absai, que escolheu fazer a diferença na batalha, ele estava no rei. Ele estava no rei. Ele estava no rei. Ele estava no rei. E na hora que ele vê o rei, num sufoco, ele vai de encontro a salvar o rei. Porque ele estava com os olhos fixos no rei. Quando você estiver com os olhos fixos no rei, irmão, vai ter vitória. Em nome de Jesus, mesmo que seja sobre sua própria vida. Meus irmãos queridos, ele vem socorrer. Ele poderia dizer: ó, deixa esse rei morrer aí, ó. Esse cara nunca me reconheceu como nada. Deixa eu morrer, mas ele não faz isso. Diga para o seu irmão: sempre existirá um caminho melhor para você andar. Sempre, 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 sempre. Meus irmãos, para fazermos a diferença, a nossa alma precisa ser diferente. Quando eu partir daqui, vocês vão se lembrar de tudo isso. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas que saíram daqui, elas muitas vezes me ligam. E elas falam muitas coisas para mim. Entende? Então nós precisamos entender estas coisas. Nós precisamos perceber que para fazermos a diferença na vida das pessoas, nós precisamos ter o poder de fazer a diferença. Procure fazer. Procure fazer. Não faça as coisas porque os outros estão olhando. Não faça as coisas porque você quer ser reconhecido. Deus, Ele vê tudo, gente. Deus, Ele vê tudo. Então procure fazer. Não espere chegar a uma posição de liderança para fazer a diferença. Escolha fazer. Mas tudo começa com você. E tudo vai terminar em você. Comece. É o meu rei que está ali sofrendo. E eu vou lá. É o meu rei. Eu não vou deixá-lo. Eu vou pegar e eu vou defendê-lo. E ele faz isto. E ele faz isto. Queridos irmãos, faça a escolha certa para a sua vida. O ano de 2013 está finalizando e o ano de 2014 vem rapidamente. Infelizmente, alguns vão continuar do mesmo jeito, do mesmo modo. Mas eu espero que outros façam a diferença. Faça a diferença. Eu quero cantar uma canção que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não sei o quanto isso é verdadeiro na sua vida. Mas eu quero te dizer, irmão, que isto é verdadeiro na minha vida. Isto é verdadeiro na minha vida.
Eu lembro quando, sábado agora, sábado retrasado, eu fui para a consagração de um pastor amigo meu e eu me assentei bem no meio da igreja. E as pessoas, elas estavam falando, não, pastor, vem para aqui porque o senhor vai ajudar na consagração deste irmão, desta irmã. Eu sei que a gente está chegando ao final do ano, mas procure fazer a diferença. Às vezes na igreja, a gente não está fazendo a diferença. A gente não está fazendo a diferença. Amém?